Em épocas pré-históricas, os primeiros humanos tinham um entendimento muito básico e limitado de como poderia funcionar o tempo. Mesmo assim, tão limitados, eles ainda se baseavam-se no movimento solar. Ao longo dos anos, as civilizações se desenvolveram e criaram calendários e dispositivos de medição de tempo, como os egípcios, que foram os primeiros a criarem calendários e relógios baseando-se no movimento solar. No entanto, mesmo com a precisão na medição do tempo, nossa percepção pode nos enganar em relação ao tempo ao nosso redor. Em 1919, a teoria da relatividade geral de Einstein foi comprovada, revelando a interconexão entre o espaço e o tempo, e a compreensão de que o tempo na Terra não é absoluto para todo o universo, principalmente em regiões próximas a buracos negros ou a estrelas supermassivas. O tempo poderá passar muito mais devagar. Mas esse vídeo não é sobre fatos históricos ou sobre alguma descoberta nova que vai mudar o rumo da humanidade. Ele é sobre a nossa percepção de como o tempo passa e como ele pode ser uma ilusão para muita gente. Afinal, o conceito do tempo pode ser muito mais filosófico do que propriamente dito físico ou geográfico. Esse vídeo também não busca ser um recorte chato de datas e descobertas científicas, tá ligado? A proposta aqui é refletir sobre o tempo de forma mais filosófica, fugindo muito mesmo da parte técnica e matemática da coisa. Dito isso, me diz, como você está gastando o seu precioso tempo? Opa guys, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa para todos vocês por eu ter sumido por alguns meses e não ter falado absolutamente nada. Várias coisas pesadas aconteceram naquele final do ano e eu só queria ficar um pouco off de tudo isso, entende? Eu ainda cogitei a ideia de gravar um vídeo desabafando sobre meu 2023, mas nada saía do papel, e então desisti. Eu estava com muita saudade de tudo isso, de continuar a gravar e fazer conteúdo para todos vocês, mas infelizmente procrastinei muito até esse vídeo sair. E aqui estamos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de verdade. Eu sei que no começo do vídeo eu falei que não seria um vídeo chato sobre datas importantes ou descobertas científicas, porém, para falarmos sobre o tempo, precisamos entender um pouco mais sobre a relatividade. Por isso, eu tentarei ser breve em minha explicação. A teoria da relatividade de Einstein é dividida em teoria da relatividade restrita, conhecida como TRR, e a teoria da relatividade geral, conhecida como TRG, e ambas trazem ideias fascinantes sobre o tempo. Na TRR, aprendemos que o tempo não é fixo, mas sim relativo ao observador. Um conceito intrigante é a dilatação do tempo, onde objetos em movimento experimentam o tempo de maneira mais diferente, especialmente em altas velocidades. Já na TRG, descobrimos que a gravidade não é apenas uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo, causada pela massa. Em áreas com forte gravidade, como perto de objetos massivos, o tempo também poderá ser afetado, e ele poderá passar mais devagar em campos gravitacionais intensos, como próximo a uma estrela ou a um planeta supermassivo. Essas ideias, querendo ou não, desafiam nossa compreensão tradicional de como o espaço e o tempo realmente funcionam. Mas agora, você me pergunta, se o Einstein falou que o tempo não é fixo, então significa que o tempo poderia ser relativo para cada pessoa, e te respondendo de uma forma bem simples, tente imaginar que você e seu amigo estão no espaço, cada um na sua própria nave, e ambos estão se movendo um em relação ao outro. Acredite ou não, o tempo não passará do mesmo jeito para ambos. Isso é o que chamamos de dilatação no tempo. Se você está acelerando loucamente, o tempo para você poderá passar mais devagar do que para o seu amigo que está te observando de longe. No dia a dia, não percebemos muito isso, mas em experimentos com partículas minúsculas, ou quando falamos de coisas lá no espaço, planetas e estrelas, essas diferenças no tempo são cruciais para entender o que está rolando fora da Terra. E essa foi uma explicação bem breve de uma das principais teorias científicas sobre o espaço, o tempo e sobre o universo em geral. Através dela, houve muitas outras descobertas científicas importantes. E uma breve curiosidade é que o Einstein era tão pica, mas tão pica, que mesmo depois da sua morte, o seu cérebro foi retirado do seu corpo para ser estudado. Porém, uma parte triste disso tudo é que não houve o consentimento da família, caso este, que provavelmente deve ter rolado uma treta gigantesca na época. Ok. Agora sabemos que o tempo não é fixo, e que em outros lugares do universo ele pode passar de forma diferente, mas isso não se aplicaria no nosso planeta. Porém, cada pessoa tem a sua própria percepção do seu tempo. Isso pode acontecer por vários motivos, e o primeiro deles é a idade. Sabe quando você era pequeno e o dia parecia ser tipo uma aventura sem fim, que horas e horas se passavam e o dia parecia que nunca ia acabar? Mas agora você cresceu, é adulto, tem suas responsabilidades, ou adolescente, não sei. Mas o fato é que, de certa forma, um dia passa muito mais rápido. E muitas das vezes, as horas parecem minutos e os minutos parecem segundos. E quando você percebe, o loop continua a se repetir.
O próximo motivo são as atividades. A teoria da fluidez propõe que quando nos envolvemos em atividades desafiadoras e mais alcançáveis, entramos num tipo de estado de foco intenso. Esse estado é conhecido como fluxo. Ele não apenas melhora o desempenho, mas também altera na sua percepção do tempo. Então, é por isso que quando você vai fazer algo que você gosta muito, o tempo parece passar tão rápido. E quando você vai fazer algo que você não gosta ou não quer fazer no momento, aquele mesmo tempo parece ser uma eternidade. Seguindo, temos o estresse e a ansiedade. Estudos psicológicos indicam que o estresse crônico pode afetar na capacidade do cérebro de avaliar o tempo de maneira mais precisa. Já a ansiedade, por sua vez, está ligada a uma percepção do tempo mais acelerada. É válido lembrar também que quem tem TDAH pode também ter uma visão diferente do tempo. Essas pessoas, de certa forma, não se encaixam em algo. Então, muitas das vezes, elas falam que o tempo parece passar mais devagar. E essas mesmas pessoas podem se distrair facilmente e falar que o tempo passou rápido demais. A rotina seria o próximo motivo. Ela é tipo um jab de ilusões. Quando você percebe, já é segunda-feira de novo e o ciclo continua a se repetir. Quando você não planeja ou não organiza sua rotina, é como se você só existisse e se tornasse algo desconexo com a realidade. Estudos mostram que a introdução de novidades em nossas vidas pode estimular o crescimento de novas conexões neurais. Isso não apenas mantém o seu cérebro saudável, mas também influencia a percepção do tempo. E a tecnologia, sem dúvida, seria um dos motivos mais previsíveis para se estar aqui, já que muitas pessoas já estão alertando sobre o perigo da dependência digital, principalmente em redes sociais como TikTok, Instagram e YouTube, e tantas outras redes sociais que fazem o máximo para prender a sua atenção com vídeos curtos ou longos. A todo momento você é bombardeado com uma série de notícias sobre variados assuntos, te fazendo ficar minutos ou até horas distraído com esses conteúdos. Isso impacta significativamente na sua noção sobre o mundo e sobre o tempo ao seu redor. Existem vários outros motivos, mas na minha opinião esses são os principais e os mais importantes para serem citados aqui no vídeo, mas se você souber de algum outro importante que eu não citei, é só falar aí nos comentários abaixo. E mesmo sendo um tema tão complicado de se abordar, alguns filósofos ainda arriscaram criar suas filosofias sobre tal assunto. O Kant foi um deles. O Kant era tipo um cara das ideias profundas. Tinha uma visão intrigante sobre o tempo. Para ele, o tempo não era apenas só um relógio marcando segundos ou horas, mas algo muito mais profundo. Ele dizia que o tempo é como uma engrenagem inata em nossa mente, uma estrutura básica que organizava como percebemos o mundo. É tipo um software que viria de fábrica na nossa cabeça. Esse software seria universal. Ele sempre estaria lá, independente do que estivéssemos fazendo. O Kant comparava o tempo com o espaço, dizendo que enquanto o espaço lidava com as coisas ao nosso redor, o tempo cuidava da ordem e da sucessão dos eventos. Resumindo para Kant, o tempo seria algo muito mais profundo do que apenas minutos e horas. Seria tipo uma estrutura que viria de fábrica na nossa mente. Uma espécie de cola que manteria tudo junto na nossa experiência, mas que ao mesmo tempo continuaria sendo um mistério e estaria além do nosso alcance e compreensão total. Para Sartre, o tempo não era apenas uma sequência linear de eventos, mas algo muito mais profundo e pessoal. Ele dizia que estamos sempre vivendo no presente, mas esse presente é constantemente moldado pelas nossas escolhas e pela nossa própria liberdade. É meio que como se estivéssemos esculpindo o tempo com as nossas decisões. E ele acreditava que muitas das vezes nos enganamos agindo como se fôssemos prisioneiros das circunstâncias ou do passado, quando na verdade somos livres para escolher o tempo todo. Resumindo, para o Sartre, é como se o tempo fosse um tipo de livro em aberto e ainda não escrito, onde cada momento é uma chance de fazer escolhas significativas e moldar a nossa própria existência. O Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho, sem dúvidas foi o filósofo barra teólogo que mais escreveu sobre o tempo. Agostinho acreditava que o tempo não era apenas uma questão de relógios e calendários, mas algo muito mais profundo barra espiritual. Ele via o tempo como um mistério, que só conseguiríamos entendê-lo quando olhássemos para dentro de nós mesmos. Ele dizia que o tempo era uma experiência subjetiva, algo que vivemos internamente. E em suas confissões, Agostinho explorou a ideia dos três tempos: passado, presente e futuro. Mas o que me chamava a atenção era a sua conexão do presente com a eternidade, algo muito mais transcendental. No fundo, Agostinho buscava entender como o tempo se relacionava com a busca espiritual profunda e a presença de Deus. Para ele, a compreensão do tempo estava entrelaçada com a busca espiritual profunda e o conhecimento sobre a divindade. No fundo, Agostinho buscava entender como o tempo se relacionava com a busca espiritual
e a presença de Deus. Para ele, a compreensão do tempo estava entrelaçada com a busca da eternidade divina. Um tema que vem sendo muito comentado nos últimos anos é a procrastinação. Procrastinar é o ato de atrasar algo, como compromissos, tarefas ou atividades. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas, muitas das vezes de menor importância e mais prazerosas. A ação de procrastinar muitas das vezes é algo inconsciente, mas ela também pode ser consciente. Fato é que ela sempre estará ali. E todos nós sabemos que existem milhares de formas para sair desse limbo que se chama procrastinação. Mas infelizmente, quando você cai dentro dele, é muito difícil de sair. Esse vídeo foi pensado há mais ou menos um mês atrás. Porém, eu procrastinei muito para começar o processo criativo dele. E em muitas ocasiões usei desculpas fúteis para iludir a mim mesmo que eu tinha a razão de deixar essa atividade para depois. O grande problema aqui é que a nossa geração se tornou uma geração dependente de dopamina. E todas as atividades que não dão um pico muito alto de dopamina acabam sendo deixadas de lado. E muitas das vezes, nós não conseguimos passar 2 horas estudando, mas perdemos esse mesmo tempo na For You do TikTok e nem sequer percebemos o tempo passar. Para conseguir sair dessa procrastinação, um jejum excessivo de dopamina seria o ideal, controlando tudo o que você consome e as suas atividades diárias. Mas a ideia do vídeo não é trazer uma solução genérica, até porque, olha bem pra mim, estamos na mesma. Demorei muito tempo para fazer um simples roteiro, e demorei mais ainda para editar esse vídeo. Mas enfim, a ideia principal do vídeo é para você questionar sobre como está aproveitando o seu tempo. É sobre você refletir que nós não somos eternos, e o nosso tempo de vida é limitadíssimo, principalmente para fazer tudo aquilo que queremos. Mas, se conseguíssemos fazer pelo menos 50% de tudo isso, seria uma grande vitória. Eu poderia estar jogando Valorant e criando 1001 desculpas para não ter postado esse vídeo, mas aqui está ele. Demorou muito tempo para sair, eu sei disso, mas eu estou buscando aproveitar mais e mais o meu tempo e me dedicar àquilo que realmente importa. Mesmo sabendo que envolve bastante disciplina, eu estou tentando. Eu também espero que você tente, e que no futuro volte nesse vídeo e conte aí nos comentários como foi o processo de mudança. E bom, obrigado a todos que me ouviram até aqui, de verdade. Obrigado a quem deixou o like, a quem se inscreveu. Se vocês quiserem continuar me assistindo, eu recomendo esses 2 vídeos que estão passando aí na tela. E eu realmente tava com saudade de gravar, saudade de falar com vocês, de comentar, de desabafar. E eu peço desculpas novamente por ter sumido, mas enfim, guys. Obrigado a todos que ouviram, me assistiram e até a próxima. Eu vejo vocês no próximo vídeo.